Quem é o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro de todos os tempos? E quem é o maior artilheiro do Maracanã? Quem seriam esses dois personagens que transformaram o futebol carioca no futebol mais charmoso do Brasil na década de 80? Fique ligado aqui no Fla Notícias e já já a gente volta falando sobre esses dois personagens. Um abraço. E aí pessoal, bem-vindo a mais um Fla Notícias Show do seu canal de notícias do Flamengo aqui no YouTube. Bem, hoje, diferentemente dos demais vídeos, eu não vou tecer comentários acerca das notícias do Flamengo na internet, até porque as notícias não têm mudado tanto. Não adianta querer também ficar aqui divagando sobre as mesmas notícias de sempre. E ontem, vendo alguns vídeos do Flamengo, né, no YouTube, navegando aí no YouTube vendo os vídeos do Flamengo, eu parei lá no canal do Galinho Zico e vi a entrevista do Zico com o Roberto Dinamite. Rapaz, isso me deu assim uma nostalgia. Fiquei lembrando dos grandes clássicos entre Flamengo e Vasco na década de 80 e resolvi então falar um pouquinho sobre os dois personagens desses dois clubes na década de 80. Né? Sempre quis falar sobre isso e agora não vejo um momento melhor para falar. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses dois personagens da década de 80. Bem, primeiro a gente vai falar do Carlos Roberto de Oliveira, ou também conhecido como Roberto Dinamite. Eu tô aqui com uma colinha do lado aqui, qualquer coisa que eu esqueça aqui da pesquisa que eu fiz eu vou tirar aqui, eu vou utilizar minha colinha aqui. Bem, Roberto Dinamite ele nasceu em Duque de Caxias e aqui aproveito aqui para uma curiosidade. Roberto Dinamite foi meu vizinho em Duque de Caxias, ou melhor, eu fui vizinho do Roberto Dinamite em Duque de Caxias, no bairro do São Bento. Ele chegou, minha irmã chegou a estudar com ele, então eu tenho essa glória aí, né, de ter sido vizinho do Roberto Dinamite. E o Roberto Dinamite, ele estreou no Vasco em 1971. O primeiro jogo, o jogo de estreia dele, esse apelido dele, Roberto Dinamite, muita gente diz que foi depois de um jogo contra o Internacional, mas não foi, ele já carregava esse apelido desde do juvenil. No primeiro jogo dele no profissional do Vasco, em 1971, ele não foi bem, e já no segundo jogo, aí sim, contra o Internacional, ele entrou, fez um gol. E no dia seguinte, no saudoso Jornal dos Esportes, quem vai lembrar do Jornal dos Esportes, né? Aquele jornal rosa, né? Com aquelas letras pretas que tinha aqui no Rio de Janeiro, saiu lá uma manchete lá, né? Explode Roberto Dinamite, o garoto Dinamite explodiu, algo nesse sentido. Então a partir daí ficou Roberto Dinamite, né? Em 1980, o Roberto Dinamite chamou a atenção, né, do futebol europeu. Em 1980 ele foi para o Barcelona. No jogo de estreia do Roberto Dinamite ele já meteu logo 2 gols de cara. E só que acho que 2 jogos depois ou 3 jogos depois o técnico do Barcelona saiu, entrou um outro técnico e com isso o Roberto Dinamite perdeu espaço no Barcelona, né? Nesse momento quase que o Flamengo contratou, repatriou o Roberto Dinamite. Quase, por muito pouco. O Márcio Braga tentou, né, a contratação do Roberto Dinamite e as coisas estavam bem encaminhadas. Foi quando o Eurico Miranda, porque inicialmente o Vasco não se interessou por trazer o Roberto Dinamite. O Eurico Miranda ele só recontratou o Roberto Dinamite porque o Flamengo iria contratar. Ou seja, desde aquela época o Eurico Miranda ele já era um anti-flamenguista de carteirinha maior, né? Então, em 1980 quase que o Flamengo traz o Roberto Dinamite, e eu não tenho dúvidas de que se ele
entra no Flamengo naquele time de 80, aí realmente seríamos implacáveis, né? Um Flamengo com um Zico, um meio campista artilheiro, e na frente um artilheiro nato, artilheiro mesmo, né? E o Roberto Dinamite, vou utilizar aqui minha colinha aqui, além do Vasco da Gama, o Roberto Dinamite, ele jogou, foram 3 meses, né, no Barcelona, depois ele retornou para o Vasco, né? E aí o encerramento da carreira dele já foi na Portuguesa, ele jogou um campeonato brasileiro pela Portuguesa, fez um bom... No ano que o Vasco foi campeão, né? 1979, no ano que o Vasco foi campeão brasileiro, o Roberto Dinamite jogou pela Portuguesa. Ele fez 9 gols nesse ano. A Portuguesa ficou em 6º lugar, fez um bom campeonato brasileiro, né? Mas no final da carreira ele acabou finalizando a carreira dele mesmo no time do Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro. Vocês chegaram a ouvir a música? Roberto Dinamite é o jogador com o maior número de jogos pelo Vasco da Gama, 1.110 jogos. Deixa eu conferir aqui na minha colinha aqui, se é isso mesmo, se eu estou certo aqui. 1.110 jogos. E ele é o maior artilheiro dos campeonatos brasileiros, né? Eu digo o seguinte, ele é o jogador com mais gols, né, no campeonato brasileiro. Aproveitando aqui minha colinha aqui, ele tem 190 gols no campeonato brasileiro e tem 279 gols no campeonato carioca. Obviamente que se trata de um belíssimo jogador, né? Tratou-se de um belíssimo jogador, indiscutivelmente. E agora a gente vai falar aqui do nosso Arthur Antunes Coimbra, o nosso galinho de Quintino, o nosso Zico, o nosso rei. Zico é o maior artilheiro do Maracanã, com 333 gols. Na verdade, o Zico, depois do Pelé, é o maior jogador brasileiro, na minha opinião. Galinho de Quintino por quê? Bom, no início da carreira dele, o Zico era muito franzino, então ele foi apelidado de Galinho, né? E Quintino por causa do seu bairro de origem, já que ele nasceu em Quintino, aqui no Rio de Janeiro. Zico estreou pelo Flamengo em 1971, mesmo ano que o Roberto Dinamite, né? Mesmo ano que o Roberto Dinamite estreou pelo Vasco, e o Zico estreou num jogo contra o próprio Vasco, tendo dado uma assistência antigamente a gente falava passe, né? Tendo dado um passe para o Fio Maravilha fazer o segundo gol do Flamengo. Bem, além do Flamengo, o Zico jogou pelo Udinese e pelo Kashima Antlers, né? Time do Japão. O Udinese, time da Itália, e o Kashima Antlers, time do Japão, onde o Zico fez aquele famosíssimo gol a lá Escorpião, né? Realmente, aquele gol foi um golaço, né? O Zico jogou a Copa de 1978, a Copa de 82 e a Copa de 1986, né? E curiosamente, pela seleção brasileira em Copas do Mundo, o Zico só perdeu um jogo, que foi aquele jogo contra a Itália, no final da Copa do Mundo de 1982. O que marcou muito o Zico em Copa do Mundo, como todo mundo sabe, foi a Copa de 1986, né? Em 1984, agora não lembro exatamente se foi 84 ou 85, o Zico sofreu aquela entrada do jogador do Bangu, Márcio Nunes, e o Zico quebrou a perna do Zico, né? O joelho do Zico foi pro beleléu. E o Zico, na Copa de 86, o Zico ainda encontrava muita desconfiança, né, sobre a sua real recuperação, e por isso o Zico ele nem foi o titular na Copa, nem era o titular na Copa de 1976, por incrível que pareça, né? E naquele jogo, e num jogo contra a França, um jogo duríssimo contra a França vencia por 1-0, o Brasil empatou, o Zico entrou, e é o que muita gente esquece. Muita gente fala que o Zico perdeu o pênalti, não sei o que, só que muita gente esquece que a França fazia uma retranca assim, fenomenal, estava impenetrável. O Zico entrou, ele descobriu um passe magistral para o Branco, que sofreu o pênalti, e o Zico não queria bater aquele pênalti. Ele mesmo disse, porque ele estava frio, ele tinha acabado de entrar no jogo, ele não queria bater aquele pênalti, insistiram para que ele cobrasse o pênalti, e ele acabou perdendo o pênalti.
E no Brasil não perdeu o jogo aí, né? Assim, as pessoas falam tanto, mas o Brasil não perdeu o jogo, terminou empatado, 1-1. O jogo foi para prorrogação e depois foi para os pênaltis. E nos pênaltis o Zico converteu dele. Quem perdeu foi o Sócrates e o Júlio César, o zagueiro Júlio César, deu aquele bicuda, bateu na trave, se eu não tiver aqui enganado aqui. Só que esse fato marcou muito o Zico, né? Assim, as pessoas que não gostam de futebol, não entendem de futebol, que são apenas clubistas, acabam marcando o Zico por esse fato totalmente injusto, já que, primeiro, o lance do pênalti partiu de uma jogada dele, ele não queria bater o pênalti, o Brasil não perdeu o jogo por causa desse pênalti perdido, ele converteu o pênalti dele quando ele foi para a disputa de pênalti. Então, falar que o Zico perdeu o pênalti, isso é um absurdo, assim, um dos grandes absurdos do futebol, né? Mas, tudo bem, a gente deixa passar. E pessoal, por que eu resolvi aqui traçar esse paralelo aí da carreira do Robert Dinamite, né, e um paralelo da carreira do Zico? Porque para mim esses dois caras eles representam o que é o verdadeiro valor do futebol, que é o respeito. Rivalidade sim, mas respeito sempre. Esses caras, esses dois, eles protagonizaram a maior rivalidade que um futebol pode ter, né? E assim, uma rivalidade doméstica, né? No mesmo campeonato, e sempre se respeitaram muito um em relação ao outro. E aqui eu lembro aqui uma passagem do Robert Dinamite, que numa final de campeonato, né, o Flamengo já vencia o Vasco por 2-0, não lembro do primeiro tempo, e na ida para o segundo tempo, havia uma reclamação do time do Vasco em relação à arbitragem, e no intervalo, quando o repórter perguntou para o Robert Dinamite, lá, fez uma pergunta lá, o Robert Dinamite, embora ele tenha sido feito suas considerações lá acerca da arbitragem, mas ele fez questão de pontuar a qualidade do time do Flamengo. E aquilo me chamou a atenção, falei assim, pô, caramba, o cara do outro time tá pontuando aqui as características, quer dizer, mostrou ali a humildade, ele reconheceu que o Flamengo, ele dizia mais ou menos o seguinte, pô, o Flamengo tem um time, tem um excelente time, tá jogando muito bem, não precisa de ajuda nenhuma de arbitragem. É muito diferente de reclamações que nós tivemos aí de outros clubes cariocas no passado não tão distante, né, de uma reclamação assim, diria até vergonhosa, né, que você acaba desmerecendo o valor do seu adversário, né, e acha que aquilo foi fruto de um roubo, né, de uma falcatrua de um juiz. Então o Robert Dinamite ele ganhou desde aquele momento a minha admiração, o meu respeito. Eu acho que isso é o futebol. E assim, acho que o Zico também foi em relação ao Vasco da Gama, em outros clubes, em relação a outros clubes do Rio de Janeiro. E esses dois personagens, para mim, eles de fato, eles marcaram para mim a história do Campeonato Carioca para sempre, né? Uma rivalidade, né? Até porque naquela época não tinha essa questão da torcida do Flamengo ser 2/3, né? E a outra 1/3. Flamengo e Vasco era dividido, Maracanã divididinho, né? E os dois times tinham um timaço, né? Assim, era realmente você ficar com o coração na boca, falar, pô, Flamengo e Vasco hoje. O coração já ficava ali palpitando a mil ali. Infelizmente, essa rivalidade ela tem se dissipado cada vez mais, né? Não só em relação ao Vasco, como em relação aos outros times do Rio de Janeiro, que para mim é, assim, é muito ruim. Eu gostaria mesmo, óbvio que eu não quero Vasco, Fluminense, Botafogo, com times melhores que o Flamengo, mas eu gostaria de ver esses times reestruturados, ver esses times brigando e a rivalidade, né, do futebol carioca, e o futebol carioca voltar a ser um futebol mais charmoso do Brasil. Então foi por isso que eu quis fazer esse vídeo, vendo ontem lá a entrevista do Roberto Dinamite com o Zico, né? Aquilo me remeteu a esses jogos aí do passado, e é importante trazer isso também para a galera que está acompanhando os jogos agora, né? Achando que o Flamengo é soberano de tudo. Não, o Flamengo hoje está atravessando uma excelente fase, mas nós já tivemos aqui no Campeonato Carioca, no nosso campeonato doméstico,
verdadeiras seleções. Falou, pessoal? Se você gostou do vídeo, né, você vai lá, se inscreve aí no canal, aciona lá a notificação lá naquele sininho, dá o seu joinha aí, e é isso aí. A gente se vê aí em mais vídeos, falou? Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.